Bom dia a todos. Muito bom podermos iniciar nossas manhãs refletindo e buscando trazer conteúdo que agregue conhecimento e motivação diante dos desafios da vida. E é diante dessa perspectiva que nós estamos estudando juntos, às terças e quintas, o livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Esse livro foi publicado inicialmente em 1990, mas a sua mensagem é tão atual que poderíamos dizer que foi escrito ontem. Hoje, por exemplo, vamos falar sobre o capítulo 11, que tem como título Autodescobrimento. E a autora, neste capítulo, inicia falando justamente sobre o esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada, que acaba por levar o indivíduo ao processo valioso de autodescobrimento. Enquanto empreende a tarefa do trabalho para a aquisição dos valores de consumo, isola-se, sem contribuir de modo eficaz para o bem-estar do grupo social do qual se movimenta. Os seus empreendimentos acabam por levá-lo a uma negação da comunidade ao benefício pessoal, esperando recuperar essa dívida da aposentadoria regalada. As suas preocupações, inicialmente, giram em torno do imediatismo, da ambição do triunfo sem resposta de paz interior. A sociedade, por sua vez, o ignora, pressentindo nele um usurpador. De alguma forma, é levado ao competitivismo individualista, criando um clima bastante desagradável. A sua ascensão será possível mediante a queda de outrem, mesmo que não o deseje. Torna-se assim uma espécie de adversário natural. O seu produto vende na razão direta em que aumentam as necessidades dos outros, e a sua prosperidade se erige como consequência da contribuição dos demais. Não cessam as suas atividades na luta pelo ganha-pão. Naturalmente, esse comportamento passa a exigir, depois de algum tempo, que o indivíduo se associe a outro, formando uma empresa maior, um clube de recreação, ignorando-se interiormente e buscando sem cessar as aquisições de fora. Ansiedade, medo, solidão íntima tornam coisas habituais, uma de cada vez, ou simultaneamente, levando a desgaste, a amargura. O homem, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento a que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por ser o número um e logra-o às vezes. A marcha inexorável do tempo, porém, diminui-lhe as resistências, sopando-lhe a competitividade, sendo substituído pelos novos competidores que o deixam à margem. Mesmo que ele haja alcançado o máximo, os sócios atuais consideram-no ultrapassado, prejudicial à organização por falta de atualidade, e os filhos concedem-lhe postos honrosos, recreações douradas, lucros, desde que eles não interfiram nos negócios. Ocorre-lhes a inevitável descoberta sobre a sua inutilidade, isto produzindo-lhe choque emocional, angústia ou agressividade sistemática em mecanismo de defesa do que supõe pertencer. O homem realmente não se conhece. Ele identifica e persegue metas exteriores. Camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal sem uma correspondente identificação íntima. A experiência, em qualquer caso, é um meio propiciador para o autoconhecimento, em razão das descobertas que enseja aquele que tem a mente aberta aos valores morais internos. Ela demonstra pouca significação de muitas conquistas materiais, econômicas e sociais diante da inexorabilidade da morte, da injunção das enfermidades, especialmente as de natureza irreversível, dos golpes afetivos, por defrontar-se desestruturado, sem as resistências necessárias para suportar as vicissitudes que a todos surpreendem. O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados, que lhe dormem em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento,
o encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com as suas aspirações reais, aquelas que se convertem em suporte de resistência para a vida, equipando-o com os bens inesgotáveis do espírito. Necessário recorrer a alguns valores éticos morais, a coragem para decifrar-se, a confiança no êxito, o amor como manifestação elevada, a verdade que está acima dos caprichos ceitistas e grupais, que o pode acalmar sem o acomodar, tranquilizá-lo sem o desmotivar para a continuação das buscas. Conseguida a primeira meta, uma nova se lhe apresenta, e continuamente por considerar-se o infinito da sabedoria e da vida. É do agrado de algumas personalidades neuróticas fugirem de si mesmas, ignorarem-se ou não saberem dos acontecimentos a fim de não sofrerem. Lê do engano. A fuga aturde, a ignorância amedronta. O desconhecido produz ansiedade, sendo todos esses estados de sofrimento. O parto produz dor e recompensa com bem-estar ensejando vida. O autodescobrimento é uma espécie de parto, impondo a coragem para o acontecimento que liberta. Examinar as possibilidades com decisão e enfrentá-las sem mecanismos desculpistas ou de escape constitui o passo ideal. Édipo, na tragédia de Sófocles, deseja conhecer a própria origem. Levado mais pela curiosidade do que pela coragem, ao ser informado que era o filho do rei Laio a quem matara, casando-se com Jocasta, sua mãe, desequilibra-se e arranca os olhos. Cegando-se, foge à sua realidade, ao autodescobrimento, e perde-se, incapaz de superar a dura verdade. A verdade é o encontro com o fato que deve ser digerido, de modo a retificar o processo, quando danoso, ou prosseguir vitalizando para que se o amplie a benefício geral. Ignorando se o homem se mantém inseguro. Evitando aceitar a sua origem, tomba no fracasso, na desdita. Ademais, a origem do homem é de origem divina. Remontar aos pródromos da sua razão com serena decisão de descobrir-se deve ser-lhe um fator de estímulo ao tentando. O reforço de coragem para levantar-se quando caía, o ânimo de prosseguir, se surgem conspirações emocionais que o intimidam, fazem parte de seu programa de enriquecimento interior. O autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. Certamente não vem prematuramente o triunfo, nem se torna necessário. Há ocasião para semear, empreender, e momento ou outro para colher, ter resposta. O que não se deve é temer é que a coisa, que os resultados sejam atrasados, perder os estímulos porque os frutos não se apresentam ou não trazem o sabor agradável esperado. Repetir o tentame com a lógica dos bons efeitos, conservar entusiasmo, são meios eficazes para identificar as próprias possibilidades, sempre maiores quanto mais aplicadas. Ao lado do recurso da confiança do êxito, aprofunda-se o sentimento de amor, de interesse humano, de participação no grupo social, com resultado em forma de respeito por si mesmo, de afeição à própria pessoa como ser importante que é no conjunto geral. Discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, intentando se explicar que a falta de sentimento e de amor responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Tem razão aqueles que pensam desta forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. O questionamento a respeito do que é essencial e do que é secundário inverteu a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental, relegando-se a plano inferior às expressões da emoção elevada, na qual o belo, o ético, o nobre se expressam em forma de amor, que não embrutece nem violenta. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompem as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda na natureza humana. O amor se expande como força co-criadora,
estimulando todas as expressões e formas de vida. Possuidor de vitalidade, multiplica naquele que o desenvolve quanto na pessoa a quem se dirige. Energia viva, pulsante, é o próprio hálito da vida sustentá-lo. A sua aquisição exige um bem direcionado esforço, que deflui de uma ação mental equilibrada. Na incessante busca da unidade, ora pela ciência que tenta chegar à causalidade universal, ou através do mergulho no insondável do ser, podemos afirmar que os equipamentos que proporcionaram a desintegração do átomo, complexos e sofisticados, foram conseguidos com menor esforço, em nosso ponto de vista, do que a força interior necessária para a implosão do ego, em que busca a plenitude. A formidando energia detectada no átomo, propiciadora do progresso, serviu no começo para a guerra, e ainda constitui ameaça destruidora, porque aqueles que a penetraram não realizaram uma equivalente aquisição no sentimento, no amor, que os levaria a pensar mais na humanidade do que em si nos seus. Amar torna-se um hábito edificante, que leva à renúncia sem frustração, ao respeito sem submissão humilhante, à compreensão dinâmica por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor para quem exterioriza e dele se nutre. Na realização do cometimento afetivo surge o desafio da verdade, que é a meta seguinte. Ninguém deterá a verdade nem a terá absoluta. Não nos referimos aqui somente à verdade dos fatos que a ciência comprova, mas àquela que os torna verazes. Verdade como veracidade, que depende do grau de amadurecimento da pessoa e da sua coragem para assumi-la. Quando se trata de uma verdade científica, ela depende, para ser aceita, da honestidade de quem a apresenta, dos seus valores morais. Indispensável para tanto a probidade de quem a revela, não sendo apenas fruto da cultura ou do intelecto, porém de uma alta sensibilidade para percebê-la. Defrontamo-la em pessoas humildes culturalmente, mas probas, escasseando em indivíduos letrados, porém hábeis na arte de sofismar. A verdade faculta ao homem o valor de recomeçar inúmeras vezes a experiência equivocada até acertá-la. Erra-se tanto por ignorância quanto pela rebeldia. Na ignorância, mesmo assim, há sempre uma intuição do que é verdadeiro, face à presença íntima de Deus no homem. A rebeldia gera má fé, o que levou Nietzsche a afirmar com certo azedume: errar é covardia. Face à opção cômoda de quem elege o agradável do momento, sem o esforço da coragem para lutar pelo que é certo e verdadeiro. A aquisição da verdade amadurece o homem que a elege e habitua-se à sua força libertadora, pois que somente a liberdade real, se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Interessante isso, né? Tanto conteúdo para a gente poder refletir nesse texto que Joana nos traz. Ela começa justamente falando da aquisição e descoberta da nossa própria identidade. Muitos de nós vamos pautando nossas vidas a partir daquilo que nos apresentam como referências, olvidando, né, de entender o que nos motiva a estar aqui. Qual o propósito da nossa existência? Qual é o sentido da nossa própria vida? Essas respostas nós podemos encontrar não através de alguém que vá dizer, através de uma psicografia ou através de uma fala de um espírito, mas através de uma análise cuidadosa da nossa própria consciência. Quando nós começamos a nos conhecer e começamos a perceber nossas tendências, nossas motivações, nós vamos entendendo os processos que são necessários que sejam realizados em nós. Isso não é trivial nem simples, e às vezes é até doloroso, porque a gente gosta de imaginar que a gente já está num estágio evolutivo superior ao que a gente realmente está. É bom a gente pensar que a gente já conquistou muitas coisas, mas quando a gente começa esse trabalho de autodescobrimento, a gente começa a perceber que ainda há muita sombra dentro de nós, e a gente não quer enxergar isso. Então a gente mascara, a gente prefere não olhar. Então a gente olha o quê? Para fora. E aí a gente olha para fora e a gente se perde muitas vezes.
Hoje, eu até brinco, né? Porque eu já até comentei isso aqui de outra vez e reforço, que hoje em dia a gente tem nas redes sociais uma profissão que eu acho assim, muito curiosa, que é o influencer. Porque se a gente for avaliar bem, o que que é um influenciador? É alguém que faz alguma coisa para influenciar outras pessoas. Mas se nós formos analisar bem, o que que esse influencer normalmente faz? Ele vende uma marca, ele vende uma roupa, ele vende um estilo de vida, que quando a gente vai observar a fundo, a gente vê que aquilo ali é tudo uma ilusão. Ele está vendendo algo que, na verdade, muitas vezes ele nem mesmo é ou vive. É algo para que ele sobreviva diante da sua insegurança, dos seus medos diante da vida. Ele cria uma espécie de personagem. E aquele personagem faz com que várias tantas outras pessoas que têm vazio existencial, que têm inseguranças, comecem a reproduzir aquele padrão de comportamento. E quando a gente vê, a gente tem uma sociedade hoje totalmente imatura emocionalmente, onde a gente vai reproduzindo padrões de comportamento, porque a gente não consegue entender realmente quem a gente é e quais são as nossas reais necessidades. Então, na tentativa de suprir um possível vazio existencial, a gente vai buscando fora aquilo que a gente deveria estar procurando internamente. Então, diante desse processo, se nós formos ver, a gente começa no processo evolutivo de uma forma até muito egoísta, né? Pensando muito no nosso bem-estar, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Mas chega uma hora que a gente percebe que a gente precisa do outro, né? Que não dá para a gente querer ficar competindo com todo mundo, porque cada pessoa é uma história, cada pessoa tem uma trajetória. Não existe isso da gente comparar a nossa vida com a de ninguém. A gente não sabe qual é a bagagem que o outro traz. A gente não sabe quais são os desafios que o outro enfrenta. E ele também não precisa ficar colocando isso. Tem gente que fala assim: ah, mas a gente só posta alegria na rede social. Imagina se eu ligasse todo dia, abrisse minha rede social só para ver as tragédias da vida dos outros. Não, de modo algum. Eu quero ver alegria, eu quero ver mensagem de paz. Mas o fato de alguém postar um momento de alegria não quer dizer que ele não tenha momentos de sofrimento, que ele não tenha momentos de desafios. Ocorre que uma vez eu ouvi o Tadashi, né, falar que o Tadashi Kadomoto, né, que é guia de meditação e que eu acompanho já há algum tempo, ele fez um comentário muito interessante. Ele diz assim: mas muitas vezes a foto é um momento que você registra porque você quer guardar aquilo na sua memória. É um momento que você quer que permaneça. É como se naquele instante daquela alegria, daquela comunhão, você fizesse questão de registrar para que você pudesse sempre lembrar daquilo ali. Hoje em dia tem gente que tira foto de tudo, né? E aí perde um pouco de significado. Mas, no geral, a foto é isso, é um momento, é algo que você quer que o tempo não apague, você quer que aquele registro permaneça. Então, a rede social é isso, você vai ter ali um conjunto de vários registros de momentos que você quer que permaneçam, de alegria, aquele momento que você se sentiu bonita, aquele momento que você esteve com as pessoas que você ama, aquele momento em que você se sentiu bem, e você vai estar mostrando aquilo ali. Mas não quer dizer que os desafios não batam à sua porta, porque bate na porta de todo mundo. E é ilusão achar que o outro tem uma grama super verde que só a sua que está lá complicada. Não queira o desafio do outro, porque os nossos desafios, eles são proporcionais à nossa capacidade de lidar com eles. O desafio do outro é outra história. Então, a verdade é que a gente vai percebendo que a gente vai, pouco a pouco, à medida que a gente vai se conhecendo, se autodescobrindo, percebendo a nossa necessidade da vida social. E a gente vai precisar do outro para que a gente consiga se desenvolver, para que a gente possa crescer. E não adianta ter essa postura competitiva, porque a vida é um ciclo, né? Nada é ali, a gente não tem que se apegar a títulos, a padrões, porque a vida é um ciclo. E nessa nossa experiência material, vai chegar um momento em que esse nosso corpo físico, as nossas energias já não serão mais as mesmas. A nossa capacidade intelectual também não será mais a mesma. As coisas se renovam, as novas gerações vão chegando e vão trazendo coisas novas. E aí, muitas vezes, as pessoas se apegam a determinados títulos, a determinados cargos, a determinadas situações,
e não aceitam essas transições e essas etapas tão importantes da vida. E se frustram e ficam mal, porque percebem que há algo além daquilo ali, porque chega um momento em que muitos, né, quando chegam na etapa da aposentadoria, por exemplo, perdem um pouco o sentido da vida, porque focaram toda a sua vida naquela coisa do trabalho e esqueceram de ter uma vida que fosse boa e benéfica para si próprios. Então, isso gera um choque emocional. Muitos de nós, né, e a Joana coloca isso de forma bem clara no texto, nós não nos conhecemos. A gente fica ali naquela de perseguir as metas de fora e esquece dos nossos sentimentos, daquilo que nos traz realização pessoal. Recentemente eu estava assistindo uma live com o Leandro Carnal, em que ele dizia, né, que uma vez ele estava conversando com um porteiro, e o porteiro disse para ele assim: olha, eu juntei todas as minhas economias, tudo. Peguei o meu fundo de garantia que eu tinha e comprei uma passagem e fui para o Japão assistir a final de clubes com o meu time do coração. E aí ele contou essa história para alguns amigos, e os amigos dele acharam aquilo um absurdo. Como assim? O cara era porteiro, pegou o fundo de garantia dele, pegou o dinheiro dele, gastou tudo para ir ver lá o time. E aí, fazendo uma análise minuciosa disso, Leandro Carnal falou assim: é claro que a gente não tem que ter uma postura irresponsável diante da vida, né? Ah, vou sair gastando com qualquer besteira. A gente tem que pensar nas consequências. Mas, por outro lado, a gente não conhece a história desse homem. A gente não sabe quantas vezes ele já deixou de fazer coisas por ele mesmo na tentativa de agradar os outros. O quanto na vida dele ele pode ter sido assim convencionado a aceitar determinados papéis, determinados comportamentos, ter feito sempre tudo para agradar os outros, e aquele ato de pegar aquele dinheiro, viajar, ir para o Japão, né, numa viagem aérea super cara, né, e um país totalmente diferente, tenha sido o ato mais libertador que ele tenha realizado na vida dele por ele. Porque naquele momento ele estava fazendo algo para lhe dar satisfação pessoal. Então, a verdade é que a evolução implica em saber lidar com a liberdade, que Joana já falou para a gente aqui num dos capítulos anteriores, e trazer equilíbrio para a nossa existência. Quando a gente fala assim da importância de viver o momento presente, tem gente que acha assim: ah, acaba não vou viver tudo hoje, toda alegria, mas não é assim, é viver o momento presente com equilíbrio e com responsabilidade, tendo consciência de que os nossos atos de hoje geram consequências, que são diretamente proporcionais àquilo que a gente está realizando. E a gente precisa, então, passar pelas diferentes experiências para que a gente seja capaz de se conhecer. Tem gente que se isola, né? E aí entra, por exemplo, numa filosofia religiosa e fica lá, amém, amém, e não sai, não faz mais nada. Mas quando se depara com a vida real, muitas vezes não consegue realizar aquilo que está lá, louvando o tempo todo, porque fica numa situação ali fictícia emocionalmente. A gente precisa entender que a vida real precisa ser vivida. É no dia a dia que nós vamos descobrindo o que há dentro de nós, para o bem ou para o mal, e a gente vai trabalhando, vai se trabalhando para se aperfeiçoar. São as relações humanas que nos fazem crescer. De nada adianta nós nos isolarmos. Nós temos inúmeros recursos interiores que precisam ser explorados, que estão ali, né, dormindo ainda, estão em estado latente ali, mas que precisam ser desenvolvidos. E à medida que a gente desenvolve, a gente se descobre, a gente se encontra com a nossa realidade legítima. E aí a gente começa, então, a ter mais autoconfiança diante da vida, porque a gente descobre os valores do espírito e a gente passa a enxergar a vida não só sob a ótica da matéria, mas sob a ótica de seres espirituais que todos nós somos. É muito importante que a gente se mostre com coragem para enfrentar os desafios da vida, entendendo que nós não estamos aqui sozinhos. Joana escreveu esse texto em 1990. Muitos anos depois surgiu algo que é a psicologia positiva, que hoje está badalada, muitas pessoas falam. Mas numa das propostas da psicologia positiva, nós vamos estar totalmente alinhada com o que Joana coloca para a gente aqui nesse capítulo.
A gente precisa ter coragem e a gente precisa ter confiança no êxito. Aquele que confia, aquele que tem uma postura otimista diante da vida, ele tem mais lucidez para encontrar saídas para os desafios que a vida se apresenta. Aquele que foca só na sombra, na dor, no que é difícil, ele se esgota emocionalmente, porque ele gera uma ansiedade, uma cobrança, uma sensação pesada e ruim, e ele não consegue vislumbrar saídas para os desafios. A verdade é que a vida está sempre assim, nos convidando a uma renovação, a um crescimento constante. A gente bate uma meta, a gente consegue vencer um obstáculo, vence um desafio, aparece o outro, porque a gente precisa estar sempre ali se renovando e crescendo. A gente não pode ficar fugindo da gente. Não adianta a gente dizer assim, eu não quero saber porque eu sofro menos, né? Não é assim. E Joana faz uma analogia bem interessante, porque ela diz assim: olha, o parto produz dor, mas gera vida. O autodescobrimento é também um processo de parto, porque vai nos libertar para a verdadeira vida. A gente precisa ser capaz de examinar as possibilidades, enfrentar, sem ficar se desculpando, sem ficar dizendo, Deus quis assim, isso é meu karma. Não, não existe isso. Não existe isso. Nós estamos aqui para crescer, para evoluir, e as nossas escolhas dependem unicamente de nós. A gente não vai ter o controle sobre todas as situações da vida, mas tem muitas coisas das quais nós temos controle. E essas coisas são de nossa responsabilidade. Nós precisamos ser capazes de nos deparar com a realidade da vida e digerir mesmo aquilo que é negativo, para que a gente possa, né, entender os processos que nós precisamos passar e que precisam ser trabalhados. Cada vez que a gente se ignora, que a gente não olha para a gente mesmo, a gente vai ficando cada vez mais inseguro. E aí, com isso, a gente fica mais vulnerável à influência externa. Influências essas que nem sempre são positivas. A gente precisa entender que nós somos, todos nós somos, forças e produtos da criação. Logo, se a natureza é perfeita, nós também somos perfeitos. Aí alguém vai dizer assim, nossa, mas o homem erra tanto, erramos. Nós ainda não somos perfeitos, mas somos perfectíveis e vamos nos aperfeiçoando pouco a pouco. Pouco a pouco, vamos usando da nossa própria razão em nosso benefício. O reforço de coragem para a gente se levantar, né, vai superar ali aquelas questões emocionais que ficam ali o tempo todo tentando nos derrubar. À medida que a gente se conhece de verdade, né, com autocompaixão, com auto-amor, a gente vai começar a ter o quê? Uma visão mais otimista diante da vida, mais saudável. A gente vai confiar mais nas coisas. É aquilo, a gente precisa entender que tudo tem um tempo. Há o tempo de semear, há o tempo de empreender, há o outro de colher, de ter uma resposta. E a gente precisa ser capaz de entender esses processos da vida, não querendo que tudo aconteça no hoje. A gente está aqui no hoje plantando para colher depois. A gente fica muito discutindo questão de conquista ética, moral, dizer que tem as pessoas que ainda são ruins, tem pessoas que fazem mal aos outros. Na verdade, gente, tudo é a intenção. E o que vale é o estágio evolutivo em que nós estamos. É interessante porque Joana fala muito isso, né? Ela diz que a gente tem que entender que cada um está num processo. E que quando a gente fala em verdade, né, a verdade ela não é uma verdade absoluta, porque ninguém no nosso planeta detém essa verdade absoluta. Mas é aquela coisa da verdade como veracidade, que está associada com o nosso grau de amadurecimento. Emmanuel tem uma passagem bem bacana que ele diz assim, que muitas das coisas que a gente hoje, no nosso atual estágio evolutivo, enquanto sociedade, muitas dessas coisas que a gente faz e que a gente considera certas, à medida em que nós evoluirmos, nós não vamos mais considerar corretas. Porque quando, né, Jesus disse, muito será cobrado a quem muito for dado, é nesse sentido, não que vai ter alguém lá, um juiz num tribunal divino nos dando uma sentença, não. Mas a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência. Então, a partir do momento em que a gente evolui, que a gente se desenvolve, a gente vai tendo mais lucidez diante das situações da vida
E a gente vai conseguindo entender aquilo que é realmente importante para nós. E a gente vai se cobrando porque a gente vai tendo maior lucidez diante da vida e vai conseguindo discernir melhor sobre as questões do que é certo, do que é errado, né? E vai sendo até um pouco mais, né, tendo uma visão até mais ampliada da questão da justiça divina realmente, né? A verdade é que a verdade em si, ela vai nos propiciar vários recomeços. A gente vai ter que errar muitas vezes até a gente acertar. É difícil aquele que acerta o tempo todo. E a gente precisa entender que faz parte do processo. O que a gente não pode é errar e ficar caído lá, ficar desanimado. A gente precisa ser capaz de se reerguer. A gente precisa ser capaz de entender, de olhar para frente, de estabelecer metas, propósitos e caminhar, sempre ir avante, ir além e não se acomodar. A aquisição da verdade, como a Joana diz, ela vai amadurecer o homem, que vai é, gostar, né, e vai se habituar com essa força libertadora. E somente tem liberdade mesmo aquele indivíduo que consegue ter humildade diante da vida e se coloca como um verdadeiro aprendiz, que não se permite, né, enveredar pelas teias do orgulho, mas consegue entender assim, olha, eu estou aqui numa escala de aprendizado. Errar faz parte e acertar faz parte. O ideal é que eu acerte mais do que erre. Então, é um passo de cada vez, um dia depois do outro, e aprendendo sempre. E com isso, pouco a pouco, nós vamos atingindo aquilo que Joana chama daqueles níveis superiores de entendimento que vão nos permitir esse autoencontro e esse autodesenvolvimento. Bem, termino por aqui. Espero que tenhamos, né, aproveitado essa manhã. Se não concordarem, se quiserem contribuir com alguma coisa, com alguma mensagem, se quiserem complementar algo do estudo, fiquem à vontade para colocar as opiniões de vocês no chat, curtam, compartilhem e vamos divulgar, né, esses ensinamentos tão preciosos que Joana de Ângeles nos traz. Muita paz para todos, que Deus os abençoe, um excelente dia para vocês. Eu volto a encontrá-los aqui na quinta-feira para continuarmos estudando o homem integral.